Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, professor Adriano. Espero que estejam bem por aí. Sobre algumas coisas, eu queria passar, compartilhar um pouquinho para a gente observar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, que é a questão dos jovens, né, que acabaram aí se envolvendo numa situação de violência, né, que foi aí o estupro coletivo, uma coisa assim tremendamente grave e triste demais. Por outro lado, é importante a gente abrir os olhos e encarar que é uma situação, posso até dizer, rotineira, né? Infelizmente, a gente sabe que isso acontece com frequência. Toda forma de violência tem assim orbitado a adolescência e a juventude. E uma coisa que eu ouvi assim no supermercado e tal, eu tava fazendo compra ali, e aquele monte de gente andando, conversando, eu acabei ouvindo uma coisa, né? E a pessoa falava assim, conversando, a pessoa falava: eu preciso mudar o meu filho de colégio. Não dá, aquela companhia que ele tem no colégio lá, as pessoas de lá não gosto, já tive que ir para a escola conversar sobre questão de comportamento, mas meu filho não tem problema de comportamento, a escola que é um problema, então vou trocar de escola. Bom, primeiro a gente precisa entender que os nossos filhos em casa, naturalmente, eles vão agir de um jeito. E quando chega no colégio, o papel social do estudante, que é o papel dele dentro do espaço social escolar, muda o comportamento. A gente não sabe o que acontece exatamente e como ele tem se comportado dentro desse local, né, que é a escola. Muitas vezes nós precisamos observar questões que vão além da nota, né? São questões que não cabem dentro do boletim e que precisam ser observadas por nós. Bom, essa questão de violência que tem alcançado o colégio não é uma questão que o colégio vai resolver sozinho. É uma questão que precisa ser resolvida de forma coletiva. É muito importante lembrar que o jovem, o adolescente, ele precisa de atenção da mesma forma que uma criança de 5, 6, 4 anos de idade, né? Eu diria até que dobra essa necessidade de atenção. Por quê? Porque muitos jovens estão crescendo sem noção de limite, não é? Então, muita gente aposta na autonomia do jovem, ele precisa ser responsável pelo que faz, ele tem liberdade para fazer escolhas e tomar atitudes, mas junto com isso, ele precisa ser orientado, né? Ele precisa ser orientado, caso contrário, ele não vai conseguir perceber que a vida em sociedade é uma vida que é feita de limites, não é? Limite e respeito. Então, é importante nesse tempo, eu, você, nós todos que somos pais, mães, observar qual é a nossa prioridade, não é? Que a gente sabe que muita gente trabalha demais hoje e raramente consegue um tempo de meia hora, 1 hora com o filho. Então, assim, o quanto essa ausência, né, essa limitação de tempo tem causado efeitos perigosíssimos, não é? Essa falta de tempo para o diálogo tem trazido o que para a sociedade? Então, a gente precisa observar e começar a definir o que é a prioridade para a gente, não é? Esse mundo do trabalho, uma vida corrida, ou aí a questão de sentar, conversar, entender, compreender um pouquinho os nossos filhos. Porque falar que a atitude violenta dos jovens é apenas uma falta de limite, é você reduzir a questão a conversas mais complexas, porque sim, é uma falta de limite, por outro lado, é uma falta também de observar o nosso posicionamento como pais, não é? Então a gente não pode deixar de considerar que a nossa vida precisa ter um cuidado maior, um olhar maior para dentro das nossas casas, não é? Trabalhamos bastante, toma o nosso tempo, é muito importante, mas a gente precisa definir o que é a nossa prioridade e quanto tempo a gente não vai levar se nossos filhos entrarem em problemas, né? Então, não tenho tempo para conversar 40 minutos, 1 hora,
mas eventualmente acontece alguma coisa ruim, quanto tempo eu vou precisar dispor, né? Então é uma situação bastante difícil, é uma situação que a gente precisa observar com muito carinho e firmeza também, né? Uma coisa que vai continuar caso a gente não consiga se posicionar enquanto sociedade, né? Porque a figura do pai e da mãe, enquanto responsáveis, é uma figura, né, importantíssima. São figuras importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade, uma vez que a sociedade é composta aí por famílias, né? Então é isso, gente. Eu acho que essa questão do jovem estar mais violento hoje é uma questão que fala bastante sobre nós, pais, muito mais com a gente do que exatamente com esses jovens, que também, né, precisam observar essa posição e mudar um pouquinho a postura. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos trabalhando, pensando como a gente pode, como famílias, alcançar esses jovens e orientá-los diante de tantas questões importantes que temos aí pela frente, que a sociedade, de alguma forma, espera deles. Tá bom? Valeu, gente. Grande beijo. Vamos observando com bastante calma, porque nós precisamos nos posicionar. Tchau, tchau.